do Grêmio, é aquela bola que o meia enfia e o goleiro tem que sair lá de fora, lá de dentro da área, só que o Carlos Vinícius é um armário de forte, né? Trator. E aí tromba com o Hugo e aí dá aquela... Alguns lugares aí pelo país é tostão, aqui a gente chama de paulistinha, e aí tem um problema ali muscular na perna do Hugo, e aí tá em tratamento desde então, virou dúvida. Corinthians que tá treinando, voltou aos trabalhos, mas o jogo é só quinta-feira, então ganhou mais um dia. O Memphis entra em campo daqui a pouco aliás, é um jogo bem valioso, Polônia, né? porque a Polônia e Holanda é primeiro contra segundo, vale vaga na Copa do Mundo e tudo mais, é um jogo bem grande daqui a pouco, então esse é um jogador que o corintiano está de olho, porque tem um segundo jogo, dependendo do que acontecer hoje, talvez ele possa jogar menos o segundo jogo e tal. Fora de campo, essa situação do Duílio, ele prestou esse depoimento, durou cerca de 10 minutos ao Ministério Público para falar de gasto de cartão. Não tem o lance das notas fiscais, cartão de crédito. E aí, qual foi, eu imagino, a intenção do promotor? Ele tem 3 ex-presidentes. Ele pegou o primeiro, fez tudo o que tinha que fazer, olhou de 18 a 20, 18, 19 e 20. Gestão Andrés. Olhou, fez o levantamento, chamou a coletiva, fez a denúncia, que, repito, ainda não está acatada pela Justiça. Está demorando muito, eu não estou entendendo essa demora. Normalmente de 10 a 15 dias para uma denúncia ser acatada ou arquivada, mas ainda a Justiça não deu uma resposta, ok? Então, a denúncia está feita, a Justiça ainda não decidiu. Quando ele terminou o Andrés, ele partiu para a próxima gestão, que é o Duílio. 20, 21 e 22... 20, 21 e 20... 21, 22 e 23, perdão, 21, 22 e 23. E agora ele pegou o Duílio, puxou lá todas as notas, as faturas e chamou ele para falar algumas, você fez isso, você fez aquilo. Perguntou, né? E agora, e depois vem o Augusto com 1 ano e meio, vai ser o próximo passo. Não sabemos se vai ser denunciado o Duílio ou não. Ninguém tem esse passo ainda, ele só por enquanto está nas oitivas e está ouvindo ouvindo o motorista do Duílio, enfim, está ouvindo um monte de gente aí para ver se ele... Talvez ele nem faça denúncia contra o Duílio, parou no Andrés, agora vai tentar o terceiro lá. Então, isso é no Ministério Público, está correndo, vamos aguardar aí, mas é o que eu estou dizendo, É um clube que os 3 ex-presidentes estão sob olhar do Ministério Público. Não precisa dizer muito mais nada. Só isso daí acho que dá uma resumida do que é a atual situação do Corinthians. Enquanto isso, na sala do conselho, violinos e tal. E o violino está tocando lá, parte do Sabe quem usou o mesmo exemplo que você? Eu lembrei de você, o vice-presidente da CBF que está cuidando da questão do fair play. Ele falou, olha, a gente está... O barco, o Titanic está afundando e os clubes estão tocando violino. Eu lembrei de você na hora. Agora, tem outra questão aí de negociações. O presidente do Ceará está contente com o Pedro Raul, que pertence ao Corinthians, e quer contratá-lo. Temos aspas deles aí. É contratá-lo mais ou menos. Pedro Raul foi um dos nossos principais jogadores do ano. Era uma posição muito carente, que a gente tinha dificuldade de encontrar. Esse centroavante de área que faz gols. Pedro Raul nos entregou muito nesse ano. Tenho interesse, sim, em continuar como atleta, mesmo sabendo que hoje é algo fora da nossa realidade financeira. O que significa isso? Significa que ele quer de novo que o Corinthians emprestar de novo. Aí, meu amigo, aí até eu que sou mais bobo, você quer emprestado de novo de graça com metade do salário pago, 40%, 60%, enfim, é boa parte do salário pago pelo Corinthians. O Corinthians é o paga-lanche do futebol brasileiro. Não. De novo. Tem alguém pior. Considerando que o cara fez uma boa temporada, não pode ser usado pelo Corinthians? É claro que pode, ainda mais se estiver no transferban, você não tem como contratar ninguém, traz o cara de volta e te ajuda. É isso. Então, assim, é óbvio que ele quer que ele fique. Entregou 10 gols no Campeonato Brasileiro, gente. Tá ali na lista dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ajudou. E não tomou o cartão amarelo. Não tomou lá no clássico e tudo mais. Ajudou no estadual pra caramba. Então, assim, é óbvio que ele quer que fique, ele quer um empréstimo de novo. Aí é muito fácil, né? Só o Corinthians mesmo pra fazer a alegria de todo mundo.
Ó, Inacreditável. Isso, valorizou o jogador. Fagner lá tá no bem lá no Ceará, Cruzeiro. ó. Vamos falar do Corinthians, que tem uma reta final importante de campeonato. Depois de sofrer perto da zona do rebaixamento, agora já pensa até em Libertadores da América. O seu goleiro continua preocupando. O Corinthians treinou nesta quinta-feira pela segunda vez no CT Joaquim Grava, dando sequência à preparação para o clássico contra a equipe do São Paulo, que será realizada na semana que vem, na próxima quinta-feira, dia 20, na Arena Corintiana. A atividade não contou com a presença de Hugo Souza, o goleiro titular da equipe do Corinthians, que segue se recuperando de uma pancada na coxa sofrida na vitória por 2-0 contra o Grêmio no estádio do Timão. Ele, inclusive, chegou a ser cortado da seleção brasileira por conta desse problema e ele que está ainda em tratamento na fisioterapia do clube. A expectativa é de que ele esteja à disposição, mas caso, por um acaso aí, isso acabe não acontecendo, Felipe Longo, que foi o goleiro titular do Corinthians nos jogos contra Bragantino e Ceará, deve ser mantido aí entre os 11 da equipe corintiana. O que é certo é que o técnico Dorival Júnior terá um desfalque importantíssimo. O meia Rodrigo Garro levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Ceará, na derrota por 1-0 na Arena Corintiana, e está fora desse clássico contra a equipe do São Paulo. Memphis Depay deve jogar contra a equipe do São Paulo, ele joga no dia 17 pela Holanda e tem aí mais 2 dias antes do clássico contra o Tricolor Paulista. O elenco corintiano volta a campo no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira para dar sequência à preparação. São mais 6 dias antes desse clássico importantíssimo contra o São Paulo, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Bora atualizar as notícias do Timão nessa data FIFA. E aí muita coisa começa a acontecer, né, gente? Tem depoimento do Duílio Monteiro Alves lá pro Ministério Público. Tem cada vez mais a discussão, né, do Corinthians se tornar SAF com um modelo associativo cada vez mais ultrapassados. E aí tem depoimentos de cá, de lá, tem declarações contrárias, outras apoiando o projeto da Safiel ou alguma outra SAF que chegue no clube, mas vocês sabem, depende de uma reforma estatutária, uma assembleia tá para acontecer no dia 24 desse mês, enfim, muita coisa, né, acaba vindo à tona nesse período. Enquanto isso, o Corinthians se reapresentou, tá treinando com o grupo, né? O Dorival Júnior tá trabalhando, a equipe tem mais, contando com essa sexta-feira, tem mais 5 dias de treino até o jogo contra o São Paulo, jogo importante, né? Pro Corinthians dar uma recuperada depois de 2 derrotas consecutivas, uma delas em casa pro Ceará e antes pro Bragantino lá em Bragança Paulista. Se recuperar na tabela para ver se o Corinthians briga por alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro, né? Não fica pensando só na semifinal de Copa do Brasil. Tem 2 jogadores convocados, né? O Memphis Depay com a seleção da Holanda e o Félix Torres com a seleção equatoriana. O restante acabou ficando por aqui, mesmo que o Corinthians já tivesse até nos últimos tempos aí muitos jogadores convocados, aí chegou a ter 7 jogadores ausentes. O Dorival tem praticamente todo mundo à disposição, né? Se a gente contar que o Félix Torres já não faz mais parte dos planos, né? Justamente ele que gerou o transfer ban. Claro que ele não tem culpa disso, culpa é de quem contrata. O Memphis, sim, titular, mas o Dorival está trabalhando com praticamente todo o elenco. Mas ele tem alguns desfalques. Por exemplo, o Hugo Souza, ele ficou ausente dos 2 últimos jogos, ele tá com uma pancada na coxa, né? Não tá recuperado ainda, tá fazendo fisioterapia, não dá para confirmar ele para esse jogo contra o São Paulo. Claro que o Corinthians vai estar trabalhando intensivamente. O Hugo é um cara, um líder acima de tudo, né? Foi cortado até da seleção brasileira, mas está trabalhando para ver se ele retorna para esse jogo contra o São Paulo. Ele ainda não tem presença confirmada. O Hugo Souza, ele está na condição de dúvida. Tem outros 2 jogadores que estão na condição de dúvida. Estou falando do André, o volante, surgiu muito bem, né? Entrou muito bem no time, seria mais utilizado se ele não tivesse tido uma lesão ligamentar no tornozelo, que afastou ele por algumas semanas. Já está fazendo a transição física, né? Que é a parte entre a fisioterapia e o campo, né? Na verdade, já está no campo, trabalhando com bola. Então, existe uma expectativa de que ele seja relacionado, né? Mas a gente ainda coloca na condição de dúvida. E o Vitinho também, meio atacante, foi submetido a uma artroscopia no joelho, né? Uma lesão de menisco. Ficou também praticamente 1 mês fora, já está trabalhando também. A tendência é que ele seja relacionado, se não nessa quinta-feira, no jogo da próxima rodada, mas
ainda também está na condição de dúvida. Hugo Souza, Vitinho e André Luiz. Atenção especialmente para o Hugo, né? Então a gente vai ter que observar os próximos dias. E 2 desfalques certos, pelo menos nesse momento. Bom, um é confirmadíssimo, que é o Rodrigo Garro, que tomou o 3º cartão amarelo numa reclamação, lá aos 52 minutos de jogo. Enfim, acabou sendo suspenso, né? Um jogador super importante para esse clássico. Ainda mais o Garro, né? Que tem um retrospecto bom em clássico. E o outro é o Ranielli. O Ranielli, ele é quase certo, né? Como ele tem uma lesão no posterior da coxa, ele nem participou, nem começou a transição física ainda, né? Então, assim, é muito difícil que o Ranielli esteja em campo. Mas tem 5 dias ainda, né? Pra gente poder observar esse avanço da recuperação. Eu diria que hoje o Ranielli tá fora, junto do Rodrigo Garro. O Garro é certeza. O Ranielli eu coloco ainda como um desfalque certo, a menos que algo mude nos próximos dias. E tem 3 dúvidas aí, como eu falei, o Hugo Souza, André Luiz e o Vitinho. Beleza? Agora bora pro assunto que vocês querem falar, né? O craque Neto, que é um cara sempre muito bem informado das coisas do Corinthians, juntamente com o Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes, no Donos da Bola desta quinta-feira, eles falaram a respeito da possibilidade do Yuri Alberto ser vendido, ser negociado nessa próxima janela. O Neto até foi mais a fundo, né? Ele disse que o Yuri não vai jogar no Corinthians em 2026 e que essa proposta deverá ser da Roma da Itália.